Fala rapaziada, eu sei que não faz muito tempo que publiquei um vídeo com os melhores notebooks para comprar hoje em dia, mas como sempre nessas listas mais amplas eu acabo incluindo modelos de todas as faixas de preço, desde os mais básicos até os mais potentes. Só que tem um detalhe, não dá para aprofundar em todos os notebooks baratinhos por lá. Por isso, no vídeo de hoje eu separei só os melhores notebooks baratos daqueles realmente acessíveis, começando pelos mais econômicos até os que custam um pouco mais, mas ainda valem muito a pena. E lembrando que o link de todos os notebooks vão estar aí na descrição. Se você compra pelo meu link, você apoia o canal. Então, sem enrolação, já bora pro vídeo. E começando pelos mais baratos possíveis, quando a gente fala de notebook bem barato, tipo para quem tem um orçamento muito apertado, geralmente surgem duas opções, que é o Asus VivoBook Go 15 e o Lenovo IdeaPad V14. Esses dois modelos são os mais recomendados da categoria de entrada. O Asus vem com Ryzen 3 7320U, 4GB de memória RAM DDR5 e 128GB de SSD, com a tela de 15,6 polegadas e também com construção mais moderna e refinada. Já o Lenovo também vem com Ryzen 3 7320U e normalmente vem com 8GB de RAM e 256GB de SSD. Ele tem o mesmo processador, mesma pegada, mas um pouco mais simples na construção. Ambos usam memória DDR5 e oferecem uma boa performance para o dia a dia. Mas atenção, neles não dá para expandir a memória RAM. Comprou com 4GB de memória RAM, vai ficar com 4GB de memória RAM. Então é bom ter atenção nisso aí. E o preço atual, o Asus a gente encontra a partir de R$ 1.900 e o Lenovo geralmente por volta dos R$ 2.000 a R$ 2.100. E a nossa segunda opção aqui é o Lenovo IdeaPad 1i. Um modelo que não é meu favorito, mas entre os baratinhos vale o destaque. Com i3 1215U de 6 núcleos e 8 threads, ele vem com 4GB de memória RAM, expansível até 20GB e 256GB de SSD, e com a tela HD de 15,6 polegadas, o que é um ponto fraco. Mas a grande vantagem aqui é que você pode expandir a memória RAM. Com 8 ou 16GB, ele muda da água para o vinho. E uma dica é comprar uma versão mais barata e comprar a memória RAM separadamente, que vai valer muito mais a pena. E o preço dele varia entre R$ 1.900 a R$ 2.200. E o terceiro aqui da nossa lista é o Samsung Galaxy Book 4, que é o meu favorito. Esse aqui é o melhor custo-benefício da lista. Se puder investir um pouco mais, eu confiaria nele de olho fechado. Ele vem com a construção em alumínio, nível quase MacBook, com modelos com i3 1315U de 6 núcleos e 2 threads, outra versão de i5 1335U com 10 núcleos e 12 threads. Ele vem com dois modelos, sendo um i3 1315U de 6 núcleos e 12 threads e a outra versão com i5 1335U de 10 núcleos e 12 threads, com 8GB de memória RAM e 256GB de SSD e uma placa integrada melhorada, roda até alguns jogos leves e também com uma bateria absurda de 12 horas de uso. Mas infelizmente a memória RAM não é expansível, o que é uma baita mancada da Samsung. E o preço dele, a versão com i3 custa cerca de R$ 2.500 e a versão com i5 entre R$ 2.900 a R$ 3.000. E com cupom às vezes cai bastante, R$ 300 a R$ 500 de desconto, não é muito raro de se encontrar. Agora, se o seu foco for desempenho, considere pegar o Acer Aspire 5, o View FE15 ou o Positivo Vision R15. Esses três modelos compartilham configurações muito próximas. Todas são ótimas opções se você quer um notebook barato com desempenho real, inclusive para alguns jogos leves. Vem com Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U, 8 a 16GB de memória RAM expansível, com SSD de 256 a 512GB, tela Full HD, placa integrada Vega 7 ou Vega 8, ótima para jogos como Valorant, CS e Fortnite, e o preço médio entre eles é de R$ 2.900 a R$ 3.200. Falar de notebook hoje em dia não tá fácil, os preços subiram muito nos últimos tempos, de verdade foi o item que mais encareceu em tecnologia, mas ainda assim, essas são as melhores opções baratinhas que eu encontrei e recomendo de verdade. E fica o lembrete, mais barato que isso geralmente vira dor de cabeça garantida. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembrando que o link de todos os produtos vão estar aí na descrição. Se você compra pelo meu link, você ajuda o canal. Então é isso, valeu, falou e fui!